nós vamos cantar Meu Respirar, amém? Papai, obrigado, Deus, por este dia tão lindo que o Senhor preparou para nós. Receba o nosso louvor nessa manhã, que a Tua palavra, Senhor, venha cumprir, Deus, aquilo que é da Tua vontade, meu Deus, no coração de cada um de nós. Nós te consagramos as nossas vidas e este culto, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Oh Senhor, nós consagramos as nossas vidas a Ti, Deus, porque nada somos sem o Senhor, Pai. Nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco, ó Deus. Tu és o ar que respiramos, Tu és o nosso pão, o nosso alimento. Tu és a água, Deus, Tu és o nosso tudo, ó Deus. Tudo que somos e temos devemos a Ti, ó Deus. E nessa manhã nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo isso, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje, para quem já for ir abrindo aí, tá 1 Coríntios 8, tá? Que a gente vai falar, capítulo inteiro. Vamos orar antes, só para começar. O Valdir vai chegar com minha água que tá quente para uma desgrama, mas tudo certo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa manhã que estamos aqui entre os irmãos, vivendo, participando dessa comunhão também e te cultuando, Pai. Eu te peço que me dê sabedoria para destrinchar um pouco mais sobre a sua palavra, que nós possamos aplicá-la na nossa vida, para que ela seja realmente útil e venha frutificar em nossas vidas. Te agradeço por esse dia e também te peço que o abençoe e aceite esse culto. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. A contextualização, antes da gente começar, de 1 Coríntios, Paulo respondendo, obviamente, os coríntios. Ele está falando sobre muitos assuntos, inclusive a sexualidade, ele fala sobre os cultos da igreja, ele fala sobre muitos e muitos assuntos que estavam acontecendo em Corinto. E ele escreve essa carta enquanto está em Éfeso, na sua viagem também, pregando e montando igrejas. E ele escreve essa carta principalmente porque Corinto começou a demonstrar muitos problemas que tinham que ser resolvidos. Nesse capítulo, capítulo 8 de Coríntios, ele vai falar sobre o consumo de carne que era entregue, digamos assim, aos ídolos. Basicamente, aquelas oferendas que no passado era muito comum. Basicamente, a pessoa sacrificava um animal e oferecia a um ídolo que ele mesmo inventava. E ele destrincha sobre isso. Eu vou ler e dar os pontos que o pastor pontuou. Também vou falar um pouquinho sobre o meu entendimento sobre o texto. E por último, quero ressaltar que é o último versículo, que é justamente um ponto que mais me chamou a atenção e que me fez escolher esse capítulo. 1 Coríntios 8. 8? Vai ser toda a carta. A carta não, né? Todo o capítulo. A carta fica difícil. Mas vamos lá, começando. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O primeiro ponto que Paulo traz, antes de tudo, é que o conhecimento sem amor, ele de certa forma é inútil, ou na verdade pode ser até mesmo uma faca para o seu próximo, no caso, o nosso irmão. E ele vai lá para frente, lá no finalzinho do capítulo, pontuar isso, dar um exemplo sobre como que pode ser uma faca o conhecimento assim, propriamente dito. Se a gente perguntasse para qualquer um, eu acho que, conhecimento bíblico é bom? Eu acho que todo mundo ia responder sim, mas Paulo, ao que ele nos leva a entender aqui, que ele provavelmente faria uma pergunta antes, se esse conhecimento é aplicado com amor ou se ele é um conhecimento vazio. E é justamente isso que ele decorre. Lá no final a gente vai ter um exemplo para ficar mais fácil de entender. E antes de tudo, o amor a gente tem que definir como algo que visa o próximo. Deixa de ser egoísta, naquela coisa que você faz por você, mas você pensa sempre no que aquela pessoa vai sentir, o que pode acontecer com aquela pessoa se você fizer tomar alguma atitude. Dando prosseguimento. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo que só existe um Deus. Pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo basicamente está falando que o consumo daquelas carnes entregues aos templos, nos templos, na verdade, não era pecado. O consumo da carne em si não era pecado, e ele ressalta e argumenta isso dizendo que só há um Deus. Porque se houvessem, obviamente, outros deuses além do nosso Deus, seria pecado. Mas ele fala que só existe um Deus, então, portanto, a carne não se torna impura por ser entregue ao templo. Dando prosseguimento também, contudo, nem todos que têm esse conhecimento, alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento, como se fosse de um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. E fica a questão que o pastor bem pontuou. Por que então que um cristão, naquela época, comia uma carne do templo? Não era porque ele queria, sei lá, fazer ou ser o papinho na boca do pessoal, mas era porque tinha uma diferença econômica, digamos, no preço da carne. Nos templos, provavelmente era gratuito, ou seja, um custo muito baixo, e no mercado, obviamente, era cobrado, era caro a carne.
Então, aqueles cristãos que provavelmente não tinham um poder aquisitivo muito forte, eles iam e se alimentavam nesse tempo. Continuando também, contudo, tenham cuidado para o exercício da liberdade de vocês. Não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem conhecimento sobre conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. E aqui eu sempre tive uma grande dúvida sempre quando eu lia, mas nunca fui correr atrás, o porquê alguém seria destruído por simplesmente o conhecimento que eu tenho. E é simples. Na questão de antigamente, um cristão novo na fé, ele veria aquele ato como um ato idólatra e, por consequência, ele não veria que adorar outros deuses era errado perante Deus. Então, se ele via um irmão que ele julgava grande na fé, se alimentando de uma carne que era entregue a outros deuses, ele ia, obviamente, deduzir que a idolatria não era pecado. E por isso Paulo se preocupa tanto com essa questão. Traduzindo para os nossos dias atuais, para coisas mais simples, vai dar não sei, eu não conheço todo mundo aqui, mas eu creio que não vai dar problema não. Mas a bebida, a gente sabe que não é pecado. A bebida em geral não é pecado, obviamente, se controlada, se não for alcoolismo nem nada disso. No entanto, não é porque você sabe que não é pecado que você vai chegar numa igreja mais antigona, daquelas que proíbe todo tipo de coisa, abrir um vinho no meio de todo mundo e, a minha ceia vai ser com vinho, vocês que se virem aí com o seu suco de uva. Não é, porque isso daí vai escandalizar o povo. E mais do que isso, o que agora o que Paulo está dizendo, não é porque você sabe também que bebida não é pecado, você vai num bar ficar pedindo cervejinha e tomando ali. Porque um irmão seu que talvez é novo convertido, que tem problema com álcool, que seja um alcoólatra, passa num bar assim, vê você bebendo a cerveja, ele não vai deduzir que aquele ato de beber cerveja, que o ato de ingerir álcool é pecado, e provavelmente pode continuar dando prosseguimento naquilo que é o problema dele, que é o alcoolismo. E ser viciado em álcool é pecado. Ficar bêbado é pecado. Então a gente tem que agir sempre com prudência, visando o próximo, com amor, né? Que a dedução de amor é justamente essa. E esse era o exemplo que eu tinha dito lá no início, que remete aos primeiros versículos, onde se fala do conhecimento sem o amor. Aqui a gente vê obviamente, quando as pessoas comiam, eles estavam agindo com o conhecimento delas, que elas tinham certeza que aquilo não era pecado, como bem Paulo confirma também. Mas, por mais que elas estivessem agindo e aquela atitude separada assim, sem nenhum contexto, não seja pecado, o fato dela estar levando o irmão dela a tropeçar, a ir adorar outros deuses, aquilo sim se torna pecado. E é isso que ele continua no próximo versículo. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Quando você age sem amor, por mais que você tenha o conhecimento que aquilo não seja pecado, você peca contra o Senhor. Deixa eu tomar uma aguinha que está muito quente. E a gente vai vai para o último versículo, onde eu queria ressaltar um ponto bem interessante para a gente aplicar primeiro, principalmente esse ponto. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. E aqui a gente viu que Paulo falou que a ingestão de carne não era pecado, mas aqui ele está falando, se meu irmão, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Esse nunca aqui não é no sentido literário. É basicamente como Jesus falou, no caso, de se sua mão te faz pecar, corta ela fora. É para cortar a mão fora? Não é para cortar a mão fora. É para você ver a intensidade que tem que ser tratado um assunto. Quando o assunto é pecado, a gente tem que tratar o pecado com radicalidade. Ah, mas eu não vou mais poder ver filme? Se isso te leva a pecar, não. Então, é um certo nível de radicalidade, sim. E aqui Paulo está falando basicamente para a gente tratar essa questão do cuidado com o próximo, com o cuidado com o nosso irmão, o amor para com o próximo, com essa radicalidade quando ele usa nunca mais comerei carne. A gente sabe que dá para comer carne, só que deveria ser escondido e não assim aberto, porque levaria o irmão a pecar. Então, tomar muito esse cuidado. E esse é o ponto principal que eu queria trazer da mensagem de hoje, que é a radicalidade com o cuidado com o nosso irmão. Quando o irmão, você sabe que aquela atitude, por mais que não seja muito besta, sei lá, para o irmão Mário, antigamente, usar boné, para ele era uma falta de desrespeito, tanto é que dava uns tapas na cara do meu pai, na cuca do meu pai, por causa que ele usava boné. Então, o mais sensato a se fazer, o que meu pai fazia, era quando via o irmão Mário, tirar o boné, porque tinha essa preocupação com o próximo. E é isso que a gente tem que fazer. É basicamente esse nível que Paulo está querendo trazer aqui, com essa hipérbole de nunca mais. E preocupação também com eles, quando você vê um irmão pecar, não só não escandalizar ele, mas você vê ele pecar também, adverti-lo, porque é importante para a saúde do corpo.
não é só fazer vista grossa, vai ser muito problema se eu falar isso ou aquilo outro. Não, você tem que falar, é difícil, a gente sabe disso. E o último ponto também, que com o caso do Neto me fez despertar esse ápice aqui na minha cabeça, que o Neto, ele voltou, graças a Deus, ao Senhor aí, tá voltando para os cultos e tudo mais. Amém, 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 que ele é um baita, é muito engraçado e tudo mais. A gente sentia muita falta dele. Mas, por vezes, a gente esqueceu dele, esqueceu de mandar mensagem, esqueceu de falar com ele. Então, mais do que se preocupar em não escandalizar, correr atrás daqueles também que a gente vê que estão distantes. Porque a gente nem pensava que o Neto ia voltar tão cedo assim, ou até mesmo esquecemos dele. E, graças a Deus, Deus o resgatou, tá aí. Ainda temos outros, o Paulão. O Paulão para mim para vocês deve ser o Paulinho, mas para mim é o Paulão. Tem o Marcos também, tem muitas outras pessoas, a Lu também que deu uma afastada aí. A gente tem que correr atrás deles porque essa preocupação com o irmão, Paulo demonstra e Cristo também demonstrou que tem que ser tratada com radicalidade, tem que ser ali veementemente cumprido. É isso basicamente, gente. Eu não sei quem finaliza o culto, sou eu mesmo? Sou eu ou o Silvano? Silvano, tá bom então. Mas era isso. Obrigado. Hum? Bom, vamos agradecer a Deus de pé, encerrando esse dia, né? Abençoando a vida do Heitor, falou muito conosco. Então, que Deus esteja abençoando. Pai querido, Deus amado, te agradeço, Senhor, por mais esse dia, Pai, por essa manhã tão bela, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, pelo estudo, Pai. Que seja edificado as nossas vidas, Senhor. Obrigado que nos leve em segurança, nos dá uma tarde abençoada, para que mais tarde podemos cultuar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. No nome santo de Jesus. Amém.